Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Estamos no estudo Maravilhosa Graça e o tema de hoje é o nome do estudo: Maravilhosa Graça. Romanos capítulo 6, versículo 1 a seguir, que diz bem assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto já justificado do pecado. Ora, se já moremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podeis assentar, amada igreja. Toda honra e toda glória a ti pertence. Nós, meus irmãos, no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, nós vemos que o triunfo da graça sobre o pecado, e Paulo já havia falado a respeito da justificação, mas o que significava isso na prática, hoje nós vamos ver. Nós falamos sobre graça, pregamos sobre a graça, até sabemos o que ela significa, mas não sabemos interpretar a graça, não entendemos o verdadeiro motivo, a verdadeira intenção da graça, ou da maravilhosa graça. Mas que implicações teria na vida do crente? O apóstolo não procurou filosofar a respeito da origem do pecado e suas consequências, mas ele buscou mostrar de forma clara como Deus resolveu essa questão. A graça de Deus nos justificou, abolindo o domínio do pecado e fazendo-nos viver livres em Cristo. E é tão interessante que em Romanos, capítulo 6, versículo 1, acompanha aí na sua Bíblia, Paulo nos mostra que a doutrina da justificação desemboca na santificação. E pela justificação fomos libertados da culpa do pecado, mas na santificação devemos ser salvos do poder do pecado. Há uma grande diferença. Aonde nós somos libertos da culpa, aonde nós somos salvos do poder do pecado. E Paulo
falando sobre vencermos o pecado, não sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. E a santificação, não menos que a justificação, resulta na eficácia da morte de Cristo e da virtude de sua ressurreição. Mas os mestres, os rabinos, os judeus, os doutores, e esses mestres ensinavam que devemos pecar a valer para que a graça seja mais abundante. Paulo reage com firmeza a essa perversão da verdade, dizendo que o reinado da graça nos leva a morrer para o pecado, em vez de nos incentivar a viver nele e para ele. Por que os judeus estavam pregando, ou estavam ensinando, que podia pecar? Porque uma vez justificado, você está livre, por causa de Romanos 6 e 1. O que diz Romanos 6 e 1? Acompanha na Bíblia lá. Paulo interroga os judeus, ou os irmãos da igreja de Roma, que estavam sendo ensinados de uma maneira que quem está debaixo da graça, está debaixo de uma abundante graça, então pode pecar à vontade, que não vai ter problema. Romanos 6 e 1 estava sendo interpretado de uma forma errada. O que diz Romanos 6 e 1? Que diremos, pois? Isso aí é Paulo falando. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então quer dizer que quanto mais pecado, mais graça? Não é dessa maneira que esse versículo tem que ser interpretado. E nós vamos entrar nesse assunto um pouco, mas antes eu quero compartilhar com os irmãos 3 saberes sobre a santificação, porque depois da justificação vem a santificação. E o primeiro saber é esse: estamos mortos para o pecado. Por quê? Porque uma pessoa viva para o pecado não consegue se santificar. Precisamos matar a carne para ser santo, para nos santificar. Por quê? A corrupção, porque a contaminação, ela começa aqui, na carne, tá? Qual a ocasião? Externado pelo batismo. Nós temos a segunda, não devemos servir ao pecado. De uma forma que nós morremos para o pecado, nós deixamos de servir ao pecado. Se nós deixamos de servir ao pecado, não somos mais escravos do pecado. O velho homem, ele precisa ser morto, ele precisa morrer com Cristo na cruz, ou ele precisa ser crucificado. Ah, pastor, para crucificar o velho homem está difícil, porque muitas das vezes a gente diz: eu sou cristão, eu sou crente, mas as minhas atitudes são do velho homem. Nós temos que deixar esse velho homem lá na sepultura, porque as atitudes muitas das vezes nos faz tirar o velho homem da sepultura, na qual nós não deveremos nem mexer. Porque o velho homem foi crucificado, está morto. Não podemos ressuscitar o velho homem. Terceiro, a morte não tem mais domínio sobre nós. Por quê? De uma vez morto o velho homem, nós ressuscitamos uma nova criatura. E quando nós somos nova criatura, nós podemos falar, que nem o apóstolo Paulo falou: ô morte, onde é que está a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? Morte, quando eu era velho homem, tu me dominava, tu me botava medo. Agora não, morte. Agora, se tu me matar, o morrer para o cristão é ganho. Eu estarei entrando nas mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus. Ganhamos um novo modo de vida. E nesse novo modo de vida, eu quero falar algo para os irmãos sobre
o antinomismo. O que é antinomismo, meus irmãos? O termo antinomismo, o termo significa contrário à lei. Existia muitos irmãos lá com esse sistema de doutrina, irmãos antinomismo, uma palavra difícil até, mas nós vamos falar o significado dela. O que significa a palavra antinomismo? Significa contrário à lei. Hoje nós temos muitos na face da terra que se dizem cristãos, mas são cristãos antinomistas, cristãos que não podem ouvir a palavra lei, cristãos que não podem ouvir a palavra do Senhor, porque eles procuram ignorar, ou arrancar folhas da Bíblia, ou dizer que isso não faz mal. Mas os antinomianos acreditavam que podiam viver no pecado e ainda assim estarem livres de condenação eterna. Quando nós falamos sobre esses homens, esses adeptos, segundo os adeptos dessa teoria, uma vez que o homem foi justificado pela fé em Cristo, nenhuma obrigação moral é necessária agora. Irmãos, Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu. Mas nem por isso ele não deixou de arcar com as consequências do zelo dele. Ele era um homem justificado, ele era um homem escolhido, mas quando ele decidiu descer com a sua família para o Egito, ele foi punido. Ele saiu de lá do Egito com problemas. Ele saiu de lá do Egito com marcas. Ele saiu de lá do Egito com presentes que o Egito deu e ele não pôde abrir mão. Ele saiu de lá do Egito com costumes do Egito. Tanto é que o próprio Ló, sobrinho dele, não conseguiu mais trabalhar com ele. O apóstolo os persuade. Ali no versículo 6 e 1 ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Se você foi chamado à liberdade, tudo que tem que te escraviza, que é do velho homem, você precisa se libertar. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ah, pastor, mas eu sou crente agora, então peraí, mas isso aí é radical demais, pastor, mas não deve ser interpretado a palavra de Deus dessa maneira. Não é bem assim, irmãos. Hoje está acontecendo isso. Por isso que as igrejas estão viradas um balaio de gato. Por isso que você não sabe, quando você encontra no mercado, encontra lá no shopping ou até no trabalho, tu não sabe se é cristão ou não, porque não tem mais diferença. Não existe mais diferença. E eu não estou só falando da maneira de andar, na maneira de vestir, na maneira de falar. Mas antigamente, se você falava alguma coisa assim, ó, meu irmão, está acontecendo assim, assim, não, irmão, nós vamos orar agora, no nome de Jesus, Jesus vai entrar em providência agora. E não tinha vergonha. Entendeu? Agora você chega a falar, vai começar alguma coisa de Deus ali, ó. Por quê? Não, mas eu tenho vergonha de ser crente. Entendeu? Não, as pessoas vão se constrangir. Não, viu? Não tem que ter vergonha de nada. Olha o que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos lá, ó. Paulo, olha aqui, ó, antinomismo, é isso aqui, ó. É você começar a pegar a lei e começar a quebrar ela. Principalmente aquilo que te fere. Hoje nós não temos mais pedras de lei. Hoje nós temos uma Bíblia com 66 livros. Mas tem livros que tem pessoas que não leem. Por exemplo, pastor, eu não gosto de ler o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse fala das últimas coisas. Fala da volta de Cristo. Fala das coisas que vão acontecer e que estão acontecendo. Pastor, eu não gosto do livro de Números. Por quê? Só fala de sacrifício. Pastor, o livro de Jó também não gosto. Por quê? Pastor, eu não entendo como é que Jó era um homem justo e sofreu. Né? Então qual é o livro que você gosta? Ah, eu gosto do livro de Salmos. Ah,
Salmos. Qual é o salmo que mais tu gosta? Ai, pastor, o salmo que não sai da minha mente é o 23. Então interpreta ele na tua vida, que tu vai ver livro de Números e Apocalipse, tudo ali junto. Entendeu? Interpreta. É que a gente só quer: o Senhor é o meu pastor, mas a gente não quer. Vamos fazer uma prova real? Na matemática nós fazemos prova real. Prova real é você inverter a conta para dar o mesmo resultado, para ver se a conta está certa. Então vou fazer uma prova real: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Vamos fazer uma prova real? Eu sou ovelha do meu Senhor. Nem todos que dizem o Senhor é meu pastor se comportam como ovelha do meu Senhor. É muito fácil falar, mas o mais difícil é viver o que fala. Olha aqui, meus irmãos, quando a Bíblia fala sobre o antinomismo, ele diz assim, ó: não brinque de ser crente, pois o diabo não brinca de ser diabo. E Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Por quê? Porque no antinomismo não há normas. O que erroneamente aceitava tal pensamento, acreditava que quanto mais pecarmos, mais graças receberíamos. Em outras palavras, a graça não impõe limite algum. E antevendo esse entendimento equivocado, o apóstolo Paulo pergunta, Romanos 6:1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então para que a justificação? Para que a justificação? Se eles estavam pensando que quanto mais você pecava, mais graça. Não, irmão. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Mas isso é para aquele que busca a misericórdia do Senhor. Aquele que não busca, aquele que anda no pecado, achando que a graça, o amor de Deus vai estar sempre tendo misericórdia. Não, viu? Lá em Apocalipse fala de 7 taças. E essas taças estão enchendo. E cada um tem uma taça. Para alguns a taça já encheu. Por exemplo, Saul, a taça dele se encheu antes do tempo. Saul, o limite dele esgotou. Saul, a oportunidade dele se esgotou. E olha que ele tinha promessa. Porém, a taça de Deus, a taça da ira contra a vida de Saul se esgotou, encheu. Como é que está a nossa taça perante Deus? Estamos no limite? Como é que está a nossa vantagem com Deus? Temos em crédito ou estamos em descrédito? Porque quem brinca achando que a graça vai, pastor, a graça tem misericórdia de mim, Deus está tendo misericórdia, Deus tem... Não, Senhor, irmão, uma hora Deus dá um ponto final, acabou-se. A tua chance foi essa, a tua chance foi até agora. E Deus fala, você teve chance. Quantas chances Deus deu para Saul, a ponto de chamar a atenção de Samuel. 1 Samuel capítulo 16, Deus chama a atenção do profeta e diz: Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, se eu já tenho o rejeitado? Já esgotou. O nível máximo de misericórdia para a vida de Saul esgotou, encheu a taça. Até quando tu vai ter misericórdia? Porque eu já acabou. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, a graça não deve servir de desculpa para o pecado. Infelizmente o antinomismo tem ganhado força em nossa sociedade, passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Sabe, essa é uma doutrina venenosa que erroneamente faz com que a graça de Deus pareça válida. Todo tipo de comportamento contrário à palavra de Deus, em geral, tal pensamento vem vestido uma roupagem espiritual. Porém, o antinomista
costuma ser relativista quando se utiliza da expressão: não tem nada a ver. Isso não faz mal. Você já ouviu alguém falar assim: mas isso não é bem assim. Não faz mal não. Entendeu? Aí quando entra o antinomista, olha só, quando entra o antinomista, aí entramos em algo interessante. Nós devemos viver em santidade porque estamos unidos a Cristo pelo batismo. Olha só, meus irmãos, o fato do batismo é algo pessoal, você e Deus, em público. Abraão, quando foi chamado por Deus, Deus fez um pacto com Abraão, um pacto íntimo, um pacto que só Abraão e Deus e a esposa de Abraão sabia. Qual foi o pacto? Alguém pode arriscar a resposta? Qual foi o pacto? A circuncisão. Circuncisão era feita aonde, pastor? A circuncisão, presta bem atenção, era feito no órgão genital masculino, um local íntimo do homem e da mulher, aonde só Deus e a esposa conheciam. Entendeu? Então quando a mulher de Abraão via Abraão sem roupa, sabia que Abraão tinha um pacto com Deus, algo íntimo, uma marca íntima, que hoje essa marca está no nosso coração. Hoje não é a carne que está circuncidado com Deus, hoje é o nosso coração que está circuncidado com Deus, algo íntimo, uma marca íntima que nós temos no nosso coração. Assim como Abraão tinha essa marca íntima na carne, na qual só a sua esposa conhecia, na qual só Deus conhecia, essa marca que Abraão tinha com Deus, essa aliança que Abraão tinha com Deus, algo pessoal. A circuncisão de Abraão era algo pessoal, era algo íntimo, e Deus quer ter algo íntimo conosco. Deus quer ter uma marca íntima conosco, e essa marca não está mais na carne, essa marca está no coração, coração circuncidado para com Deus. E quando nós vemos que nós estamos unidos a Cristo, nós vemos que nós primeiro devemos saber. E a pergunta que se inicia ao capítulo 6, procede da ênfase do final do capítulo 5, que nós falamos na terça-feira passada. E olha só, meus irmãos, a inferência licenciosa e imediata, energicamente rejeitada por Paulo, o apóstolo responde nesse capítulo tanto a distorção do antinomianismo, quanto a objeção dos legalistas. Aqueles legalistas é aqueles que tudo é pecado, tudo é pecado. Meu Deus, sapato branco, credo, que coisa antiética, pastor andar de sapato branco, meu Deus do céu, deveria o terno ser tudo de uma cor, que coisa antiética. São legalistas, entendeu? A pessoa legalista é aquela pessoa que tem reverência só dentro da igreja, lá fora misericórdia, saiu dali para fora, já ressuscita o velho homem. Quer dizer, na realidade ele nem enterrou, está ali esperando, só para incorporar. Quando eu falo que o apóstolo Paulo responde nesse capítulo a distorção, 3 verbos reagem a esta primeira parte da argumentação. Primeiro, o verbo saber, que está lá no capítulo 6, versículo 6, que diz bem assim, ou não sabeis. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6, sabendo isto. O apóstolo Paulo entra esse versículo bem assim. Segundo verbo, é o verbo considerar. Está lá no capítulo 6, versículo 11, que começa o versículo bem assim, e assim também vós considerai-vos.
E o terceiro verbo é o verbo oferecer, que está lá no capítulo 6, versículo 13, que diz bem assim, capítulo 6, versículo 13: nem tampouco apresenteis, ou ofereceis, depende da tradução, os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Primeiro, pastor, para nós entendermos a maravilhosa graça, nós temos que primeiro saber. E hoje, muitos eram por falta de conhecimento, muitos eram por falta de estudar a Bíblia, muitos interpretam, assim como os irmãos lá de Roma, acabam lendo a lei, interpretando de uma forma errada, mas não foi assim. Quando nós vemos que nós devemos saber, nós vemos que a fé cristã é fundamentada sobre o entendimento. Aqui, se lembra daquele versículo que diz assim, a fé vem pelo não ouvir, a fé vem pelo ouvir. Por que não escutar? Porque quando eu escuto, eu não entendo. Será que alguém falou alguma coisa? Ou será que foi um cara? Será que caiu? Agora, quando eu ouço, a palavra ouvir é algo que eu escuto e entendo. Quando eu só escuto, estou escutando um rugido, estou escutando um barulho, um cochicho, não estou entendendo. Mas quando eu ouço, aí é diferente, aí eu entendo. A Bíblia diz bem assim: bem-aventurado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ouça, ouvir com atenção. E quando nós vemos que a fé cristã está fundamentada sobre entendimento, crer é também pensar. A ignorância da verdade não glorifica a Deus, nem nos possibilita o crescimento na graça. O segredo de uma vida santificada está na mente. Por isso que nós temos que santificar a mente. A mente é simbolizada na Bíblia como coração, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que nós temos que santificar nossa mente, porque tudo sai daqui. Por isso que nós temos que saber a mente, por isso que nós temos que encher o nosso coração da palavra. Tem um provérbio que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando falamos de saber, também nós temos outra coisa: nós morremos para o pecado, nós precisamos saber que morremos. Você aceitou Jesus, então você morreu para o mundo. Não faça que nem o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito, mas estava com o coração lá no Egito. Era até uma lutinha, queria voltar para o Egito. Era até uma coisinha, já queria desistir, já queria voltar, já ressuscita o velho homem. Interessante que quando você toma uma atitude do velho homem, todo mundo que está ao teu redor consegue te ver. Olha o velho homem aí. Meu Deus, pastor. Presbítero Fábio. Mas eu já até dei testemunho que quando eu era do passado, eu era assim. E agora? Agora, se você não vigiar, todo mundo vai ver que aquele testemunho que você deu foi válido, porque você ressuscitou o velho homem. E nós temos que cuidar para não ressuscitar o velho homem, porque o velho homem está lá, querendo dizer assim, abre Catatuba, eu preciso sair. E as nossas atitudes muitas das vezes ressuscitam o velho homem, faz o velho homem vir, e todo mundo vê, não mudou nada, tá a mesma coisa. Era assim no passado. Da onde que você é crente? Da onde você é cristão? Não, olha só, passado você era violento, olha, acabou de mostrar as unhas agora. Temos que cuidar com o velho homem. Nós morremos para o pecado. Quando falamos isso, o apóstolo Paulo diz bem assim no capítulo 6, versículo 2: se morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Morremos, não tem como viver mais no pecado. Ressuscitemos uma nova criatura. A morte e a vida não podem coexistir. Não podemos estar mortos e vivos ao mesmo tempo, com relação
a coisa alguma, não tem, não existe. Ou você está morto, ou você está vivo. Para o pecado, ou você está morto, ou você está vivo. Para o mundo, ou você está morto, ou você está vivo. Se você está vivo para o mundo, você está morto para Deus. E vice-versa, não existe meio termo. E o apóstolo Paulo começou a explicar isso na igreja de Roma, porque eles estavam interpretando a Bíblia de uma forma errada. Olha só, a morte, a graça nos salvou do pecado e não no pecado. O pecado é inadmissível no cristão. O antinomianismo argumenta que o crente pode persistir no pecado, mas Paulo afirma que o crente morreu para o pecado. Não podemos viver no pecado se estamos mortos para ele. Assim como nós morremos pelo pecado de Adão, morremos para o pecado em Cristo Jesus. E é tão interessante que Adolf Porpo, ele diz assim, ó: no exato momento em que a morte acontece, cai por terra qualquer reivindicação diante do falecido. Camarada morreu, ninguém mais pode existir, ninguém mais pode exigir nada dele. Pode exigir dos familiares, mas do morto não. Está lá o defunto, o cara estava atolado em dívida, e agora morreu. Vai lá cobrar. E tem gente que fala ainda assim, né? Entendeu? Vai lá cobrar. Quem tem dinheiro com a agiota, aí morreu o cara que pegou emprestado, aí o agiota vai querer cobrar da família. Não, vai lá, você emprestou para ele, morreu. Hoje você paga até um seguro nos financiamentos. Se o cara morrer, morre o financiamento tudo junto, né? Por quê? Não tem como exigir nada de um morto. O cara morreu, não tem como exigir. Quando o apóstolo Paulo explica, olha só, ninguém pode exigir nada dele. A autoridade financeira, credor ou executor penal pode buscar algo somente dos vivos. Os mortos escapam de todo o sistema de compromisso. Por isso que nós precisamos morrer para o pecado, para que nós não vivamos a condenação do pecado. Olha só, morrer muda radicalmente a posição legal. Morrer é libertação. Morremos para o pecado. Este é um grito de liberdade. Mas pastor, não basta só morrer. Tem uma mulher lá nos Estados Unidos que ela casou com um fazendeiro muito rico, e ela gostava muito desse fazendeiro. E esse fazendeiro um dia morreu. E ela gostava tanto desse fazendeiro que ela mandou embalsamar o seu corpo. E botou o corpo do fazendeiro sentado na porta da casa da frente, embalsamado. E toda a vida que ela chegava em casa, ela passava naquele fazendeiro, porque era o lugar onde ele mais gostava de ficar, e era o lugar onde ela sempre estava. Então passava, tinha lá aquele defunto sentado. Todo dia ela chegava, entrava, chegava, até que um dia ela teve um outro relacionamento, encontrou uma outra pessoa e casou com uma outra pessoa, e essa pessoa foi o amor da vida dela de novo. Só que quando o noivo veio com a noiva nos braços, entendeu? Para entrar na casa, que olhou, viu aquele defunto na porta da casa, pediu para a mulher: o que é isso aqui? Aí ela olhou assim: é o meu marido. Mas o teu marido? Mas ele não está falecido? É, mas eu tenho ele aqui ainda. Não, você precisa enterrar. Você precisa enterrar o teu velho marido, porque senão vai prejudicar a relação com o teu novo marido. E aquela mulher deixou, então, tá bom, então vamos enterrar. E aquele novo marido pegou, ajudou aquela mulher, e foram lá e cavaram uma cova, enterraram. Isso, ficou bem. E depois entrou na casa.
Meus irmãos, é interessante que é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós morremos, matamos o velho homem, mas não queremos enterrar o velho homem. Queremos, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, sempre estar de olho no velho homem. Mas Jesus veio e disse bem assim: deixa que eu enterro o teu velho homem, porque enquanto o teu velho homem estiver fora, a minha relação contigo vai ter problema. E Jesus enterrou o nosso velho homem. Foi exatamente o que Cristo fez. Muitos crentes, porém, colocam o velho homem numa redonda de vidro, numa vitrine na vida, e diz assim: olha só, cumprimento ele todos os dias, como se ele estivesse vivo. Você, meu irmão, é livre, mas para você ser livre, você tem que enterrar o velho homem. Você não pode ter o teu velho homem morto, mas você toda hora está vendo o velho homem, toda hora está desejando as atitudes do velho homem, toda hora está alimentando os vícios do velho homem. Ei, pede para Cristo enterrar o teu velho homem, para que tu não se lembre mais. Sabe por quê? Porque nós morremos, e a Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Jesus não ficou dentro da catacumba, ficou? Então, se morremos com Cristo, também com Cristo vivemos. Meus amados, quando eu olho, fomos batizados na morte de Cristo, morremos. Nós vamos ter agora o retiro da igreja, nós também vamos ter um batismo nas águas. Quem vai se batizar é uma forma simbólica de quê? De sepultamento. Por isso que tem que ser mergulhado o corpo inteiro. Ninguém sepulta a metade do corpo, a outra metade deixa para fora. Pastor, eu vou me batizar, mas não põe a minha cabeça por debaixo da água. É a tua cabeça que tem que ser a primeira debaixo da água. É a tua mente e teu coração que tem que ser mergulhado, tem que ser sepultado. Por quê? Para se levantar uma nova criatura. Eu sou crente, pastor, mas isso aqui não, mexe com isso aqui não. E esse é irmão desse, viu? E é parente desse. Então, se tu mexer com alguma coisa que envolve essa parentesco aqui, pode ter certeza que está tendo confusão. Sepulta ele. Fomos batizados na morte de Cristo. E quando fomos batizados na morte de Cristo, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 6, versículo 3, que se o batismo significa a união com Cristo em sua morte, então os crentes morreram com Cristo quando ele morreu, conforme, olha só, a morte na qual fomos batizados é a morte dele, e a nossa morte está ao mesmo tempo incluída na dele. Quando nós aceitamos a Cristo, somos justificados. Quando nós nos batizamos nas águas, nós somos crucificados com ele. Quando nós levantamos das águas, nós somos ressurgidos como uma nova criatura com ele, nunca mais sozinho. Olha só, fomos introduzidos numa relação mística com o novo Adão. Estamos em Cristo ligados a ele. Ele é o nosso novo Adão, representante e cabeça. Fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Quando ele morreu, morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Assim como estávamos nos lombos de Adão quando ele pecou, estávamos em Cristo quando ele morreu. Sua morte foi a nossa morte. E olha só, o nosso batismo foi uma espécie de funeral. O Edson e a irmã Silvana vão se batizar, vão passar por um funeral na vida deles. Eles vão ter um cortejo fúnebre, e eles vão ser sepultados. Pastor, quantos dias eles vão ficar no sepultamento? Jesus ficou 3 dias e 3 noites. Irmão Edson e irmã Silvana vai ficar uma fração de segundo, já vai se levantar marcados, já vão se levantar selados. E oxalá que cada um que é batizado nas águas já pode se levantar falando em mistério.
já pode se levantar confirmado com o Espírito Santo também. Por quê? Porque nem todos têm a coragem de dizer: eu quero ir para a sepultura, eu quero matar o meu velho homem, eu quero surgir como uma nova criatura. Não, pastor. Tem gente que diz assim: eu tenho medo. Tem medo do quê? De servir a Deus, de ter compromisso com Deus. Você tem vergonha de ser cristão? A Bíblia diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Tem gente que tem vergonha, e quem coloca essa vergonha é Satanás. Quem coloca a dúvida é Satanás, porque nós temos que ter uma linha de raciocínio. Coramos e prossigamos para o alvo da soberana vocação. Não tem dúvida ali, tem um ponto de chegada. Quando a Bíblia fala que nós fomos batizados na morte de Cristo, nós vemos algo interessante também. Ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Nossa união com Cristo não é apenas na sua morte, mas também na sua ressurreição. Irmão, todo mundo se alegra, né, irmã Rosângela, quando a gente fala que a porta da sepultura foi aberta. Bum! E saiu Jesus vivo, com o corpo glorificado. Quando você sepulta o teu velho homem, você ressurge como uma vida diferente, uma nova criatura. Você precisa se alegrar com isso, porque se com ele fomos crucificados, com ele também fomos sepultados, com ele também somos ressurretos. Ressurgimos como uma nova criatura. Aí tu pode dizer: ô morte, onde é que está teu agrilhão? Não adianta mais. Não adianta mais vir me amedrontar. Não adianta. Por quê? Eu ressuscitei com ele uma nova criatura. Agora as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu sou um cristão, agora eu sou um seguidor, agora eu sou uma atalaia, agora eu sou um que eu estou caminhando para o céu. Não tem morte. Agora, se tu fazer alguma coisa contra a minha vida, é ganho para mim. Fomos batizados e também ressuscitamos com ele. A morte e a ressurreição de Cristo não são apenas fatos históricos e doutrinas significativas, mas também experiências pessoais. Cada um tem a sua experiência na vida e na caminhada cristã. Doutrinas significativas, mas também experiências pessoais, já que através da fé, o batismo, nós mesmos viemos a participar dele. Olha só que interessante. Aqui eu estou lá em Israel, Jerusalém, na suposta tumba de Jesus. Aqui eu tenho duas fotos, uma para o lado de fora, na frente, e outra para o lado de dentro. Imagina você lá dentro dessa tumba, olhando assim: aqui o meu Jesus foi sepultado. Agora você, mas ele não está aqui. Se ele não está aqui, ele ressuscitou. Aí, meu irmão, aí eu entendo quando o apóstolo Paulo assim, se fomos sepultados com ele, também fomos ressuscitados com ele, uma nova criatura. Ele não está mais ali, e essa é a prova de eu e de você dizer: sou uma nova criatura, o meu Jesus está vivo, e é a prova que eu posso estar vivo também para ele. Então mate teu velho homem, sepulte teu velho homem. Tu pode ter certeza que da mesma forma que tu vai sepultar, tu vai ressuscitar como uma nova criatura, uma nova vida, uma nova maneira de viver. Tu vai ressuscitar como um novo nome, com o livro novo, o teu nome escrito no livro da vida, com uma nova nacionalidade. Tu vai ressuscitar, não mais como tu entrou na cova, mas com um corpo glorificado. Assim como Jesus ressuscitou naquele dia, e dentro da sepultura, na porta, do lado de dentro está escrito bem assim, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou.
E em Romanos 6, 4 e 5 diz: ressuscitamos com Cristo. Aí, meus irmãos, eu só queria fazer uma observação. Você sabia que a tua vida espiritual, a tua conversão, já foi sentenciada lá na ressurreição de Cristo? Você sabia que a tua ressurreição já foi sentenciada antes da fundação do mundo? Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Jesus foi crucificado já antes do mundo existir, antes da fundação do mundo. Já tinha um plano para a minha e para a tua salvação. Quando eu vejo Romanos 6, 4 e 5 dizendo que somos ressuscitados com Ele em uma nova criatura, esse versículo aqui já foi escrito antes da fundação do mundo. A tua salvação foi escrita antes da fundação do mundo, porque Deus já tinha traçado no plano da salvação: eles vão matar ele vai para a sepultura, mas ele vai ressuscitar. E agora o apóstolo Paulo diz bem assim, ressuscitamos com Cristo. Então quando foi que Jesus já tinha ressuscitado? Antes da fundação do mundo já estava lavrado: ele vai ressuscitar. Nós vamos ter direito a uma nova vida, nós vamos ter direito a uma nova chance, nós vamos ter direito ao perdão, iremos ressuscitar com Ele, iremos ressuscitar para uma vida onde o pecado não estará mais nos afrontando. O apóstolo Paulo estava falando isso para os irmãos lá de Roma. Somos ressuscitados com Cristo. E quando falamos sobre a ressurreição de Cristo, nós vemos algo interessante, que também os inimigos da graça se chamam os legalistas. Quem são os legalistas, meus irmãos? Quem são os legalistas? É interessante que os legalistas, Romanos 6 e 15, o apóstolo Paulo tem em mente o judeu legalista quando pergunta: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O apóstolo Paulo dá essa resposta aos irmãos legalistas, que achavam que podia pecar só porque estavam debaixo da graça, achavam que podiam ter uma vida de qualquer maneira só porque tinha um título, só porque tinha uma vida tipo assim: aceitei a Jesus e agora eu sou crente, pronto, não tem mais nenhuma condenação para a minha vida. Não. A doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, levaria o legalista a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma com o viver santo. Mas assim, na mente do legalista, somente a lei de Moisés era um instrumento adequado para agradar a Deus. Isso justifica as dezenas de vezes, centenas de preceitos que o judaísmo associou ao decálogo. O que é decálogo? 10 mandamentos. Mas interessante que desse decálogo, o judaísmo, o judeu, ele associou 613. Então, 613 leis, menos 10, 603. 10 foi dada por Deus, e 603 foi atribuído, foi enxertado pelo judeu legalista. O próprio Jesus falou para os fariseus: vocês estão fazendo muita lei que nem vocês não conseguem cumprir. Vocês estão exigindo algo que nem você não consegue cumprir. Jesus veio, e o maior problema, a maior dificuldade de Jesus revelar o reino dos céus aqui na terra foi com os judeus legalistas, aqueles que andavam pomposamente, quando viam a prostituta queriam apedrejar, quando viam o cego não deixavam entrar no templo. Nós vimos aqui há 2 terças-feiras passadas aonde ficavam os gentios, aonde ficavam os cegos, prostitutas, aonde o presbítero Modair pregou aqui sábado passado, aonde eles colocavam a mulher com fluxo de sangue.
Isso é os legalistas. Pastor, e hoje temos isso? Pode crer que tem. O irmão Fábio, o presbítero irmão Fábio, foi barrado numa igreja, ele e a família lá, por não poder entrar. E olha que ele não é coxo, ele não é cego, ele não é leproso, ele é cristão. Mas foi barrado, aqui tu não pode entrar. Por quê? Porque você tem que participar de uma outra igreja, você tem que receber um convite, porque aqui o templo é muito luxuoso, aqui não pode entrar. Legalismo. Mas, irmão, se você não se sente bem aqui por causa de problema com os teus irmãos, você vai para onde? Se aqui que nós temos a palavra, e a palavra é que nos purifica, a palavra é que nos educa, aqui você não quer ficar? Você quer ir para onde? Eu vou para o mundo. E lá? E lá? Lá não tem problema? Você consegue sair daqui para lá, mas eu quero ver você conseguir sair de lá para cá. Porque para você sair de lá para cá é só misericórdia de Deus para te arrancar de lá. O legalista, olha só o cristão legalista, olha o que a graça, o cristão que está na graça, diz bem assim, ó: apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus, eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. Olha só o que o legalista diz. O legalista é aquele que, meu Deus, é puro manto, entendeu? É puro, olha só, minha conduta me faz aceitável na presença de Deus, desprezo aquele que não vive como eu. Se tem gente que pensa dessa maneira, achando que só pela tua conduta, achando que só pelo teu status, só pelo teu cargo, só pelo teu nome, só pelo teu conhecimento, você pode desprezar A, B e C. Você é um cristão legalista. Você não passa de ser um fariseu. Você está jogando pedra na cruz. Era o que acontecia com Jesus. Jesus ia lá para os publicanos, os legalistas iam lá dizer bem assim: está almoçando com o publicano. Jesus ia lá com a prostituta. Imagina, meus irmãos, irmã Alessandra, misericórdia. Imagina agora se o obreiro, imagina se acontecesse hoje, Jesus hoje andando na face da terra, tá? Não vou dizer de Comodoro, vamos botar aí uma Mitsubishi, entendeu? Jesus andando aqui na Austrália, e daqui a pouco vê uma pessoa ali, não vou dizer quem, mas passa, olha onde é que Jesus está parado, é o carro de Jesus, é o carro de Jesus, está conversando com a biscate lá, e ela está debruçada na janela, cara, meu Deus do céu, pecado de adultério. Vamos fazer uma reunião de obreiro. Já não. E tu sabe que o espírito de Nirode, ele trabalha por trás, entendeu? Ele faz reuniãozinha por trás, ele faz motim por trás. Eu só estou dando exemplo para vocês entenderem. Quando os discípulos chegaram e Jesus falou: vou comprar mantimento que eu vou ficar esperando aqui no poço. Jesus sabia que ele ia se encontrar com aquela mulher, aquela prostituta. Vamos lá. Aí lá vai, todo mundo fez aquela reunião. Você sabe o que estava? Olha, está acontecendo assim, assim, assim. Está acontecendo assim, assim. Está acontecendo assim, assim. Nós temos que tomar providência. Nós temos que tomar providência. É assim. Só que tu sabe que uma união que é feita para desunir, ela não vai muito longe. Nós tivemos, a sábado passado, um estudo lá em Macai sobre a Torre de Babel. E foi uma união para desunir. Tu pode ter certeza, depois que desuniu, não trabalharam mais junto. É sempre assim, quando há um motim, quando há um levante, quando há uma rebelião, eles só trabalham junto para fazer aquela destruição. Depois eles se separam. Mas a Bíblia diz que nós temos que trabalhar junto e não se separar, porque é ali que o Senhor ordena a bênção para sempre. A união que é para crescimento, ela não se separa. A união que é para divisão, pode ter certeza, nem precisa se preocupar com a separação, que Deus vai botar confusão lá dentro. O que aconteceu?
Pegaram Jesus lá no poço, conversando com a irmã, será que é irmã? Não, conversando com a desviada, vamos se dizer desviada, vamos botar lá, prostituta. A pessoa não é bem prostituta, mas estava lá. E aí lá vem os discípulos. Ô Pedro, olha lá com o que Jesus está conversando. Bom, você está conversando com ela, e a gente conhece o histórico dela. Nossa, era só o que me faltava. Meu Deus do céu. Aí é capaz de ter gente ainda, presidente Rodaí, que depois que viu a mulher, Jesus fazer a salvação da mulher, a mulher ir, voltar e trazer mais os seus familiares, depois alguém ainda chama: ô Jesus, deixa eu falar um negócio para o senhor. Você conhece a mulher? Porque eu conheço. Você conhece ela? Jesus, cuida, Jesus. Escuta o conselho meu. Essa mulher é a chave de cadeia. Vai, Jesus, Jesus, Jesus. Não sei se fizeram isso. Creio eu que talvez não. Mas se fizeram, fazendo uma analogia hoje, Jesus, imagino talvez Pedro falando assim: ó Jesus, você sabe quem é essa mulher aí? Essa mulher aí é a meretriz lá da cidade lá. E sabe, talvez Jesus falou para ele assim: e você conheceu essa mulher quando? Eu conheci essa mulher aí. Pois é, só que você precisa conhecer essa mulher a partir de agora. Nós temos que deixar o velho homem sepultado. Você sabe que tem pessoas que se convertem, irmã Camila, vem para a casa do Senhor, e as pessoas, toda vez que essa pessoa entra na igreja, Deus já transformou, Deus já perdoou, Deus já purificou. Agora a santificação é um processo, a purificação é um processo. Ninguém não, aí agora quando vê a pessoa, sempre vê essa pessoa lá no velho homem, olha para essa pessoa, quer ver se essa pessoa fez alguma coisa no passado. Oh meu Deus do céu. Aí toda hora eu vou cumprimentar, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor. É assim. Por quê? Porque não se esquece do velho homem. Entrou na Catatumba, entrou nada, ficou do lado de fora e ficou sentado na cadeira na frente da sepultura. Precisa vir o Cristo te sepultar, porque Ele já foi sepultado, Ele ressuscitou. E por que não conseguimos ressuscitar, pastor? Porque nem na Catatumba nós não queremos entrar. Sabe por que nós não se libertamos do velho homem? Porque nós não queremos nem entrar na Catatumba, não queremos fazer aquele pacto com Deus em público, que é o batismo nas águas. Não, eu vou ficar aqui, qualquer coisa eu saio da igreja, qualquer coisa eu me desvio, e aí eu não tenho nenhum compromisso com a igreja. Pastor não vai poder me chamar atenção, não vou poder me disciplinar, não vou poder fazer nada, porque eu não tenho nenhum compromisso com a igreja, eu não sou membro. Então você não morreu. Se morreu, está do lado de fora da Catatumba. Precisa ser sepultado para que ressurja uma nova criatura. Meus irmãos, para nós encerrar, já pegaram no meu pé quando eu falo essa frase, mas olha só, a graça destrói o domínio do pecado. Quando eu falo que a graça destrói o domínio do pecado, meus irmãos, nós vemos aqui que nós fomos crucificados com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Paulo volta a enfatizar que o crente precisa ser regido pelo conhecimento. Ou não sabeis que fomos crucificados com Cristo? Está lá em capítulo 6, 6 e 7. Devemos saber que fomos crucificados com Cristo. Alguns pontos precisamos saber. Primeiro, quem é o velho homem que foi crucificado com Cristo? Quem é? É o Adão, aquele que foi expulso do jardim, aquele que trocou a voz de Deus pela voz da serpente. Esse foi o homem que foi crucificado com Cristo, que precisava ser morto
precisava ser enterrado. E aí nós vemos, meus irmãos, que também o que significa o corpo do pecado que deve ser destruído. O que significa isso? Lá no capítulo 6, versículo 12, diz, vamos dar para a Bíblia? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes as suas concupiscências. O que significa o corpo do pecado que deve ser destruído? Certamente Paulo não está se referindo ao corpo humano, meus irmãos, pois esse não é em si mesmo pecaminoso, como pensavam os gnósticos. Tratava-se da natureza pecaminosa, aquela culpa, aquela sentença que nós herdamos de Adão. Esse é o velho homem que precisa ser crucificado. E o que significa ser destruído? É matar o velho homem? Não! Destruir aqui não é desaparecer. Alguém abre a Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14. O que significa destruir o velho homem? Matar o velho homem? Olha só, não significa ser aniquilado, mas despojado do poder de subjugar e dominado. O termo destruído não significa aniquilado, mas sim desativado, tornando ineficaz. Pode ler. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O termo destruído não significa aniquilado, mas sim desativado, tornando ineficaz, tá? A mesma palavra grega é traduzida por desobrigado. Romanos 7, 2 diz bem assim, ó, olha só para você entender, ó. Se o marido de uma mulher morre, ela se vê desobrigada ou desobrigada dele quanto à lei, e livre para se casar novamente. Então, o que significa destruído? Significa você estar livre para se casar novamente. Uma nova aliança, não mais com o pecado, mas com Jesus, com Deus, tá? Por isso que nós precisamos morrer, matar o velho homem. Paulo quis dizer quando afirmou que aquele que morreu justificado está do pecado. O que ele quis dizer? Que o único jeito de ser justificado do pecado é receber a sua paga, é cumprir a sentença. Um preso que cumpre a sua sentença está quite com a lei. Se alguém pega 30 anos de cadeia, morre, fica livre da pena. A lei não age sobre quem já morreu, a lei age sobre quem está vivo. Você foi condenado à morte lá no jardim do Éden, quando Adão pecou. Você, para ficar justificado da tua pena, você não precisa morrer. Antes você precisava morrer. Antes toda alma que pecar, ela morrerá. Por quê? A Bíblia mesmo diz que a letra mata, e essa letra é a lei. Mas hoje nós estamos debaixo da graça. Hoje nós somos justificados, mesmo tendo condenação, mas nós somos justificados. Nós somos limpos, não precisamos morrer, somos limpos sem precisar passar pela morte física. Deus nos perdoou de toda condenação. Irmã Camila. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz
mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus